Olha, tu sabe que a grande surpresa foi o resultado, né? Porque eu, por exemplo, que demonstrava confiança, dando crédito, 2 semanas de trabalho e tal, né? Não foram bem isso, mas uns 10 dias, e eu digo, olha, já dá para ver alguma coisa. Mas quando veio a escalação, aquilo que nós suspeitávamos acabou se confirmando, né? O Quinteiros acreditou que o Grenal tinha sido uma evolução do time, né? E ele repetiu a formação. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o Quinteiros, pelo menos, ele foi sincero na sua entrevista, tá? O jogo, assim, se fôssemos ver o valor real, né? Porque não é só a botação do Volpi, é a falta de qualidade dos jogadores do Atlético Mineiro para definir a jogada. O jogo era para ter sido um 5-2 para o Atlético Mineiro. Sim, normal, sabe? Normal. Até não sei, porque se o Atlético faz 2 gols, das 4 chances claríssimas que teve nos primeiros 20 minutos, eu não sei o que poderia acontecer. Porque a Arena ia vir abaixo. Então, foi um jogo absolutamente assim, fora da curva. O Grêmio vai lá, dá 2 chutes a gol, né? Recebe de presente os gols, né? Os 2 gols não foram criações do Grêmio, né? Sim. O primeiro foi um cruzamento da Musa, que bate num, bate no outro e dá para o Ares. E o outro, o zagueiro do Atlético, entregou a bola pro Edenilson, que combina e faz o gol. Então, assim, foi uma das coisas mais horrorosas que eu vi. E ainda bem que o contexto do Grêmio, né? O contexto não se iludiu, né? Embora, eu quero dizer para você, do jeito que está, esse resultado foi precioso, porque lá adiante ele vai contar favoravelmente. Eu fiquei muito feliz, Gamba, do Grêmio ter vencido, e não pela vitória por si só, mas eu fiquei muito feliz pela vitória da maneira que foi. Porque se o Grêmio ganha jogando bem, eu projetaria novas vitórias na sequência. Mas eu fiquei muito feliz porque o Ribeiro está completamente correto, o Grêmio não jogou nada, e é um campeonato brasileiro muito difícil, né, por ser pontos corridos, isso a gente já está acostumado há muito tempo, mas é um campeonato brasileiro muito difícil porque esse ano ele tem um nível superior pelo investimento de vários clubes, principalmente as SAFs. Então a gente tem muito receio do que pode acontecer com o Grêmio nesse Brasileirão, e começar vencendo é muito importante contra um clube grande, um time de qualidade que tem o Atlético Mineiro, foi campeão estadual, no ano passado decidiu a Libertadores e a Copa do Brasil, mas a gente precisa olhar para os problemas do Grêmio, então eu já voto na enquete. Eu estou muito desconfiado com o trabalho do Quinteiros, eu ainda não sou definitivo, porque eu olho para o histórico dele, é um treinador experiente e vencedor, mas no Grêmio até agora o trabalho é muito ruim. Ele teve tempo para trabalhar e a gente viu mais do mesmo. Eu discordo dos dirigentes que viram a evolução, eu vi até uma piora, talvez. O Grêmio ganhou muito por essa análise que fez o Ribeiro, né? Uma sorte aqui da bola desviando, construiu os gols, e muito obrigado, Thiago Volpi, né? Salvou o Grêmio com uma atuação espetacular. O Grêmio, mais uma vez, com o principal problema sendo o meio-campo, porque aí gera um reflexo no ataque, que não produz, e a zaga que fica totalmente desprotegida. E aqui eu não estou passando pano para a zaga. O Gemerson não tem a mínima condição de ser titular da zaga do Grêmio. Acho que o Igor Serrote foi muito criticado de forma equivocada, tá? Ele até apresentou algumas dificuldades, mas o principal ponto ali do lado direito... 2-1, perfeito. Direto. 2-1 toda hora, 2 contra 1. Por quê? Porque o Kiki Oliveira não marcou. E, aliás, quero dar mérito a Ribeiro Neto. Eu não vou ser definitivo, tá, Ribeiro? Nem acho que tu seja. Mas, por enquanto, pelo que a gente viu, o Kiki Oliveira é o Pavon que chuta melhor. Finaliza melhor que o Pavon. Fora isso, é o Pavon. Muita entrega. Talvez com um pouquinho mais de vontade. Muita entrega e pouca qualidade técnica. Então, é um Grêmio preocupante, mas que pelo menos venceu o jogo. Guimarães ficou preocupado? Já estava, né? Também não fui surpreendido. Achei, assim, 15 minutos iniciais que foram um chocolate do Atlético. Se vocês viram nos melhores momentos, o Volpi ele fez milagres, ele operou situações assim que resolveram o programa não sair. O programa tá perdendo assim de cara com 12, 13 minutos. Tipo Brasil e Argentina, assim, tá? 2-0, 3-0, se não fosse o Volpi. Eu vou tirar uma coisinha positiva de tudo que foi dito, só para acrescentar os colegas que eu acho que fizeram uma análise correta. O problema do Grêmio definitivamente não é brio, tá? Não é vontade, não é claro. O que chamam de garra. Os jogadores se dedicam. O Grêmio está desorganizado.
a tentativa do Quinteiros é de colocar um 4-1-4-1. Ele falou na entrevista coletiva, ele gosta de um volante fixo, 2 internos, tá? 2 jogadores por dentro. Esse sistema ele precisa de muita dinâmica porque é um sistema de vai e vem, não é um sistema que tem um articulador. Isso não está acontecendo. Aliás, não sei nem se o Grêmio tem jogador para apresentar essa situação. Sobre o Igor Serrote, a única divergência que eu tenho do Bruno, para mim o João Pedro é disparado o titular absoluto desse time do Grêmio, deveria ser. Ele é bem melhor que o Igor Serrote, é bem melhor que o João Lucas, mesmo que o Igor, ele deu uma justificativa, o João Pedro tem características ofensivas, mesmo que esteja desorganizado, é mais jogador que o Igor Serrote. O Kiko Oliveira, ele foi muito bem contra adversários que marcavam mal. Contra adversários que marcam bem, podem notar, basta marcar um pouquinho melhor que ele não consegue se criar. É preocupante, mas o mais preocupante de tudo é que é um time desorganizado. Aquela identidade que a gente falava ainda não apareceu. Pedro Espinosa. Bom, falamos aqui na semana passada sobre o Grêmio tomar gols, né? O Grêmio tomou gol, né? Aliás, só fazer uma lembrança, muito bonito o uniforme do Volpi, lembrou o uniforme do Derlei, aquele uniforme marinho com amarelo e dourado, nos anos 2000 ali. E não só o uniforme, lembrou as atuações do Derlei com a camisa do Grêmio. Então, assim, eu não tô nem aí para a incompetência dos atleticanos que não souberam fazer os gols. Eu tô ressaltando a qualidade e o poder de reflexo e o poder decisivo que o goleiro do Grêmio, Volpi, teve no jogo, porque parte dele a reação do Grêmio. Então o Grêmio pode ter sido, digamos assim, acossado, pode não, foi acossado, mas o Grêmio nas chances que apareceu, converteu. O Grêmio está acostumado ultimamente a aparecer as chances e não converter ou desperdiçar. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu vi que o Grêmio teve chances reais e claras que apareceram e que foram efetivadas. Era isso que faltava para o Grêmio. Literalmente a bola entrar para dentro da casinha, né? Balançar a rede. O Grêmio estava vivendo de momentos assim, esporádicos de chances e não convertia. Agora não. Agora eu vi o Grêmio converter as chances, mesmo não tendo uma atuação condizente com o tamanho do Grêmio e aonde foi, que foi dentro da arena. Agora eu falei da sombra no início do programa, né? A sombra vem de Venâncio Aires. A sombra de Gustavo Quinteiros vem de Venâncio Aires e se chama Mano Menezes. Demitido no final de Essa semana. é a sombra de Gustavo Quinteiros e se ele não melhorar em relação a ele mesmo e ao que o time que vocês todos disseram que não está entregando no sentido de organização, Mano Menezes é o cara que se credencia para fazer a sombra para Gustavo Se o Quinteiros. melhor do Mano Menezes talvez seja o que o Grêmio vai precisar. Isso. Ajustar a defesa. Exato. Serviria para esse grupo que É o Grêmio óbvio. tem, serviria para as intenções que o Grêmio o tem nome. e serviria O nome para é o esse Dorival, modelo. gente. Sim. Eu O nome é o adoraria. Dorival. Não. Eu adoraria. O Pra mim, Dorival não pra- vai dar certo pra com esse mim, time. me acho que Com não. esse elenco aí, Bruno. O Dorival vai querer jogar. Ele não vai tem- passar pelos exatamente. mesmos problemas que o Quinteiros está passando. Esse time não em tem tentar bola pra jogar, jogar. propor. É O Grêmio isso. precisava lá atrás de um Carille e o Grêmio precisa, nesse momento, do Mano Menezes. Tá, mas isso é uma leitura, isso é uma informação, isso é um que me esclarece. interpretação. Esse é um De feeling. minha parte, É um cheiro. de minha parte, uma interpretação diante daquilo que eu enxergo Do cenário que do tá aí. Grêmio. Não, tudo bem, mas eu tô perguntando, Pedro, por exemplo, Pedro, isso é porque daqui a pouco isso é notícia, né? Porque se tem, por exemplo, já uma vertente dentro do Grêmio, olhando para o Mano Menezes ou para qualquer outro treinador, tu vê o quão fragilizado está o Quinteiros dentro do Grêmio. Esse discurso externo é um blá, blá, blá. É que assim, ó, a gente conhece o Grêmio, aqui todos nós conhecemos o Grêmio, né? Mas tendo um nome disponível como o do Mano e tendo um time do jeito que o Grêmio tem, com os jogadores que o Grêmio tem, é o nome para administrar toda essa falta de, entre aspas, organização. Porque assim, ó, por mais que tenha vontade, tenha ímpeto, a entrega, não tem organização para esse tipo de jogador que o Grêmio trouxe. E não é demérito. Os jogadores têm características. Esse tipo de time, na mão do Mano Menezes... Mas são os jogadores que o Quinteiros quis. Tudo bem, mas daqui a pouco o Quinteiros não está Não, mas tendo a a questão da aptidão. execução. É Não isso. executa. Não está O executando. ponto para mim é o seguinte, tá?
Hoje, se o Grêmio quiser promover uma alteração no comando técnico, tá? E desligar o Gustavo Quinteiros, hoje tem um nome no mercado que é o Mano Menezes. Tá? Hoje tem. Mas não é só pelo nome, é pela característica. É pela característica. Perfeito. O Dorival aqui, o Dorival vai vir querer jogar. Esse time do Grêmio não tem como jogar. Hoje tem um nome que se encaixa naquilo que o Grêmio precisa. Ok. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro. A vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro em absolutamente nada ameniza a pressão sobre o Quinteiros. Não. Ele segue com prazo de validade porque o Grêmio não jogou absolutamente nada. O Bruno fez a Grêmio leitura. achou uma vitória. O Bruno fez a Grêmio leitura. achou um resultado. O Grêmio não sabe como é que ele conseguiu ganhar do Atlético Mineiro. E olha não os gols. sabe. E olha os gols. Pelo amor de Foi Deus, um negócio assim fora da Legal, curva. é gol de xiripa. Tá, mas Não, o primeiro... Calma só um pouquinho. Não, Vamos ressaltar. não, dois Calma, jogadores. vamos ressaltar uma coisa. O Não, primeiro foi falta. Não, vamos ressaltar uma Balão coisa. na área. Sim, O foi Grêmio, falta. o Grêmio, falta. Bruno, o Grêmio teve recentemente Claro, várias claro. oportunidades de gols onde ele pegou a bola e tirou para fora do estádio, botou para lateral, linha de fundo. Foi o primeiro jogo que eu vi e aí eu destaquei o lado positivo. Não jogou bem. Mas as chances aparecidas o Grêmio conseguiu fazer. Não jogou Mas nada. a Conseguiu. criação- Não jogou nada. a criação é A mínima, vitória né? do Atlético não vai contar Eu em sei nada que a favor sim. do Quinteiros. Eu Nada. sei, mas não é isso que eu tô dizendo. Não, o que o Pedro está dizendo é que, olhando 2 pontos positivos, disparado o Volpe, né? Salvou Isso. o Grêmio. E outro que pelo menos os caras foram efetivos. Sabe qual é o único ponto Naquilo que positivo? apareceu. Sabe qual é o único ponto positivo, Guimarães? 3 pontos. Sabe qual é? 3 pontos. Agora faltam 42. É isso aí, boa. É isso aí. Agora faltam 42. Essa é a É o verdade. único ponto positivo. Cara, tu diz Essa assim, é a ó, verdade do A Grêmio. vitória do Grêmio não amenizou a pressão no Quinteiros. Aumentou. É verdade, não amenizou. Mas se tivesse perdido, seria uma enxurrada de Não, pedidos tava de fora. demissão. Perfeito. Tá- Não sei se seria demitido, Né? eu acho que não. Mas que a torcida pediria com força, sem dúvida. Ô Bruno, mas assim, um ponto que o torcedor, ele é realista nesse momento. O torcedor não se iludiu com 2-1. É que foi muito óbvio, né? Claro, Sabe o por quê? torcedor ele não se iludiu, porque poderia ter uma onda de não, o que importa são os 3 pontos, Não tem como venceu. se iludir. Não teve lembra- nada. tu lembra- Tem coisas Vocês que são lembram- apresentadas, Bruno, Tem nada. que a gente enxerga, o torcedor enxerga. O jogo é o mesmo para todo mundo. Mas é claro. Não Mas tem, é que não tá, tem. vocês lembram ano passado quando o Grêmio ganha do Fluminense na Libertadores? Claro que ali era o Renato e a paciência com ele é maior por ser ídolo. Mas ali, lembra da minha treta Isso. com o Renato na coletiva? Todo mundo me criticou. Não, o Grêmio ganhou, é isso que importa. Só que esse jogo, a atuação foi tão óbvia que o torcedor, qualquer torcedor consegue De ver novo que dentro o de Grêmio casa. jogou Vamos mal. lá. De novo dentro de casa. Vamos lá, recadinho aqui, ó. Presta atenção, recado para vocês aqui, ó, da TIM. Aproveite esta oferta imperdível do mês do consumidor para contratar TIM Ultra Fibra com um preço especial. Mas fica ligado porque é por pouco tempo. Contratando 600 mega de ultra velocidade, você leva mais 100 mega de bônus e tem 700 mega por 1 ano. Tudo isso por apenas, tá aqui, gente, ó, R$ 109,99 ao mês no débito automático. Fala sério, né? É muita internet por um preço imperdível. Não dá para perder essa oportunidade. Mas não esquece, é por tempo limitado. É velocidade de sobra para maratonar suas séries e filmes, jogar seus games e ter ultra estabilidade para toda a família aproveitar. Tudo isso ao mesmo tempo e sem travar. Essa você não pode perder, né? Convenhamos. Então aproveita essa oportunidade e venha para a TIM Ultra Fibra. Acesse o QR Code que está aqui na tela, ó. Pega lá a câmera do teu celular, direciona para o QR Code ou então ligue para 0800 880 4141 ou acesse tim.com.br/TIM Ultra Fibra. Ou se você preferir, vá a uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades. Som a caixa, maestro. Vocês falaram em Mano Menezes e a nossa audiência é sempre muito boa. Já recebi alguns recados aqui, a torcida dizendo mano não. Mas eu concordo com vocês, tá? Mas é que não Porque é o Grêmio mano, precisa. não. É o Grêmio precisa. É que não é mundo ideal. Exatamente. Não é o ideal, isso, é o mal isso. necessário. É o mal É que aqui, necessário. e até pra falar pra Cara, você, tá bem torcedor do hoje. Grêmio, que Ah, tu tá acha? preocupado com o nome de Mano Menezes, e não é uma informação, é algo que a gente tá colocando Que a gente aqui. tá colocando surgiu aqui, porque o é, Mano isso tá aí. livre no mercado. Então, isso aí. eu quero dizer pra você o seguinte. É claro que o Dorival é mais treinador que o Mano. Eu acho que isso aqui ninguém discorda. Pelo menos no momento de carreira. No talvez. momento. No Mas o momento. Quinteiros não é. Agora, o momento do Grêmio talvez realmente Ô, precise de Gambá, um treinador mais defensivo. Essa tua fala, assim, eu acho que é claramente uma questão de adaptação do profissional que é o futebol brasileiro. Isso tem que ser levado em consideração, tá? Mas é que não tem esse tempo, eu, cara. O Grêmio eu sei deveria saber disso, isso, eu trouxe sei, Quinteiros, eu né? sei disso. Não, mas não Eu sabia. sei Trouxe disso. no lugar do Não, Renato, eu que não sei tinha quem disso. trazer. O Grêmio pegou Eu sei, 49 esse eu treinador. sei No mundo disso. ideal, O ponto porque você iniciou o trabalho, eu cara. sei disso. O ponto que eu quero colocar
é que os treinadores brasileiros estão começando a voltar a ocupar os seus lugares justamente por conta de uma série de diversos treinadores, e aqui a gente teve exemplos muito claros, né? Especialmente no internacional, de treinadores que não conseguem entender que o futebol brasileiro ele tem características que os caras não vão mudar. Ah, preciso de tempo, cara, tu não vai ter. Ou tu se adapta, ou tu tá fora. O Roger tá? falou isso, né? O lance do Quinteiros, o Roger fala isso, né? o Roger conseguiu isso. Não, e outra, e ele é fala claramente isso. Né? Nada contra os estrangeiros, mas os brasileiros respeitam os É brasileiros. só para ter muito cuidado, Gamba, para não taxar o cara como incompetente, que eu acho que não é o caso. Olha aqui. Dia desses, o Bruno Soares fez uma leitura aqui, quando a gente estava vivenciando a polêmica da arbitragem, e ele foi muito feliz quando ele disse o seguinte: tudo bem, Grêmio exagerou, Inter exagerou, mas a arbitragem erra. O ponto é, o Quinteiros era sabedor da realidade. É isso. O Quinteiros não é coitadinho, né? Não é vítima. É cancheiro. Ele é cancheiro, ele mas sabe quando tu vê onde lá ele de se frente- meteu, Guimarães. quando tu vê lá de frente é Ele diferente. sabe que ele substituiu o maior ídolo da história do Grêmio, que teve um 2024 ruim, ok, mas multicampeão pelo Grêmio. Mas o Grêmio Pelo abraçou amor a de causa Deus. e montou o time sul-americano. Claro! Para jogar o Campeonato Brasileiro. Agora sim, Não, entrega pera esse aí. grupo por Mano Menezes. Não, é que sabe o que é? É que assim, ó, Segurar empate fora de óbvio, casa, mas é 3 óbvio, pontos é que a gente- apertados em Goleada casa. de 1-0. 45 e o ano tá salvo. perfeito. É que a gente não tá falando de um Grêmio que a gente esperava muito mais e tá entregando menos do que a gente esperava. De um Grêmio que tá razoável. Não, no momento a gente tá falando de um Grêmio que não tá jogando nada. E não tá jogando nada assim, tá organizado, mas cria poucas oportunidades. Não, o Grêmio não cria. O Grêmio vaza defensivamente e o Grêmio é uma bagunça. O meio-campo do Grêmio não toca na bola, é mero telespectador do jogo, como se tivesse ganho uma promoção para assistir o jogo dentro do campo, com a bola andando por cima no balão dos defensores para os atacantes que até agora se mostraram insuficientes. Tem um jogador então, que joga tem também. duas coisas. O trabalho até agora é horroroso, isso é preciso ser dito. Eu ainda não peço a demissão dele, mas a paciência ela começa a terminar, porque o trabalho é muito ruim, mas falta qualidade também. Pensa não dá comigo para uma achar coisa. que vai simplesmente trocar de treinador e as coisas vão mudar da água pro pensa vinho. Isso é fundamental, tá? Isso que o Bruno disse é fundamental. Gente, sim, o Grêmio não joga nada. Agora, vamos dar a realidade dos reforços do Grêmio. né? Exatamente, falta Tirando qualidade. o Wagner Leonardo, que até E o ontem Volpe também tá. acabou envolvido, o Volpe, que foi Pô, mas mais chegou massacrado, criticado, chegou massacrado. e é a salvação do meio para frente. O Grêmio não tem qualidade. O Amuso é um menino, né, ainda muito introvertido para jogar. Mas ali acho que falta repertório, viu? Não é lá essas coisas. O que Ali é o acho que pavô mais falta um novo, pouquinho. entendeu? E claro, aquela coisa que eu digo, quando o coletivo, né, cai Sabe qual é o melhor muito, jogador do Grêmio do todo meio pra mundo frente? cai, sabe? Disparado, sabe qual é o melhor jogador? O Bright White não tá jogando. Melhor jogador do Grêmio do meio pra frente, disparado? O Arezo? Não, é o Edenilson. Mas, então, E o isso Edenilson, aí- é um jogador, reforça. que só joga, gente. Olha só. Ele só joga. E Só foi assim reforça a tese de como e o Grêmio foi contratou assim mal. o principal destaque do Edenilson Ele é no Inter. titular a partir de então, o, tá? o principal é titular absoluto. Ele não sai mais do o time, principal tá? destaque do Edenilson na carreira, pra mim, foram em times reativos. Especialmente no Internacional, no time do Inter do Odair. Odair. Do Odair. O Edenilson só funciona, atenção que eu tô dizendo, só funciona para jogar reativo, porque ele não é um jogador que encurta, ele não é um jogador que propõe, ele não é um jogador cerebral, ele é um jogador de vai e vem, capacidade É um física boxe-boxe. e presença nas duas áreas, tá? Beleza. O que é o meio-campo do Grêmio? Quem com é o menino treinador esse? que arma time assim? Quem é o treinador que Mano arma... Menezes, tá meu aí. bruxo. Tá, olha aqui. Olha aqui, ó. O Camilo é um cão de guarda, né? É muito Mas fraco, que Camilo, não tá. tá conseguindo nem isso. Não, mas é fraco, O velho, Vila é ruim de Sante bola, né? parece que desaprendeu, porque ele. Tá mal de novo, escalado. não é isso Tá mal aí, ele tá escalado. mal, Ele cara. tá Ele mal, é cara. uma piorra em Óbvio campo. que ele tá mal. Ele é o guia azul Óbvio que ele tá mal. paraguaio. Ele tá jogando no meio Sabe? campo que tem 3 caras e ele precisa ser o Cara, que segundo falta de volante. respeito com o Guinha Azul, cara. O Atlético Tá não vai mais levar ele, né? Tu- Depois do que, eu tenho né? certeza que Não se vai trocar mais. o treinador escalar o Vilhaçante de primeiro volante, ele vai voltar a jogar bola. O Camila é jogo... Ali é difícil a bola, nítido. tá? Sabe qual foi o grande, sabe qual foi o grande erro do Qual é a Grêmio? dificuldade Sabe qual que foi o nós grande estamos erro do encontrando para Grêmio? encontrar E aí, algo de planejamento, o Grêmio montou uma comissão técnica e um grupo para um trabalho a longo prazo. Sendo que o Grêmio não tem longo Não, prazo. não tem. O Grêmio precisa de um prazo para ontem. ninguém tem, né? Traz jogador de É. fora que precisa de ninguém tempo para se adaptar. É. Traz treinador
de fora que precisa de tempo para implementar a filosofia. O Grêmio montou um elenco para um longo prazo, só que o Grêmio não tem. O Grêmio não pode se dar o luxo de esperar, de ir para uma coletiva e o presidente pedir paciência, do Quinteiros ir para a coletiva e pedir paciência. Isso é um erro. Por isso que eu ressalto. Por isso que eu Tem um erro ressalto. maior que esse. Por isso que eu Sabe qual é o ressaltei. erro maior que esse? Desculpa te interromper. O erro maior que esse é o seguinte. O Grêmio montou um elenco reativo a longo prazo. Não existe reativo a longo prazo. O reativo tem prazo. Todo jogo reativo tem um prazo de validade. Por quê? Porque é um jogo que é mais fácil de o adversário detectar e neutralizar. Basta que tu não se jogue para frente. Por isso... O Grêmio foi montado de forma equivocada. Foi montado com jogadores para fazer jogo direto e com esse longo prazo colocado pelo Gamba. É por isso que nós falamos aqui. O reativo não vai emergencial ser- nunca é... E assim, que ó, tá. e aí, sabe Aí isso que tá. aqui que acontece nisso que tu tá dizendo? Vai acontecer, Bruno, que Então, o Mano já chegaria com prazo de validade. vai né? acontecer o seguinte. Para fazer 45 pontos. talvez, velho. 45 pontos. talvez, é mas isso aí. assim, E ó, outra, e o Mano saberia que esse seria o objetivo. É isso. Ele chega sabendo o E não objetivo. vai ser todo jogo que o Foi Grêmio o vai... ano passado do Claro, o Fluminense. Mano não vai vender encantamento, não vai vender futebol vistoso, não vai vender futebol Ele vai show. fechar a O Mano casinha. vai vender o futebol dos 45 pontos, velho. Ele fecha a E casinha tem e seja E o que daqui a Deus pouco o quiser. Mano Menezes no mata-mata, belisca uma Sul-Americana, belisca conhece, uma Copa do Brasil. conhece, né? Isso. E tem uma característica que muita gente gosta daqui, que é o ser da aldeia. né? O que não é Aí pejorativo ele vai- nesse caso, tá? Ele vai O que baixar, não é pejorativo. ele vai baixar a Roger da crítica. Mano aldeia, Menezes resolveu os problemas do Inter. Roger Ele da vai aldeia, baixar tá? a crítica. Bem lembrado. Ele vai Resolveu- baixar a crítica. resolveu um monte de problema. Pelo fato de ser da aldeia, ele não vai ser massacrado nos Não, mas assim, programas, no microfone, ele tem uma boa assessoria de imprensa. Ernest, e Não, talvez, mas e deixa eu te dizer, contexto. e é eu isso que o não Grêmio tô- precisa. E eu não E é tô... isso que o Grêmio precisa. O Grêmio precisa apaziguar. O Grêmio tá exposto. O Grêmio precisa apaziguar. O Grêmio tá Se o exposto. Mano Menezes tem esse perfil de relação com a imprensa, diminui a crítica, Melhor pro Grêmio. é da aldeia. É Não, mas bom é pro pro Grêmio, Grêmio, é o o Grêmio tá cenário exposto. perfeito. O Grêmio Isso tá não tem muito nada exposto. de pejorativo, é o cenário perfeito. O Grêmio tá exposto 24 horas por dia do jeito que tá, sendo É conduzido. que aí que tá, a gente olha pro time do Grêmio e a gente não vê melhora. Porque assim, quarta-feira tem jogo importante, a estreia do Grêmio na Sul-Americana. É claro que hoje é impossível a gente chegar aqui e falar sobre a possibilidade de título, mas o torcedor ele espera uma melhora para sonhar sim com o título da Sul-Americana, fazer uma campanha segura no Campeonato Brasileiro. Só que a gente vê a ideia do Quinteiros e vê que ela dificilmente vai funcionar dentro dessa história de jogar direto. O Grêmio às vezes tinha a possibilidade de tocar a bola no meio-campo e respirar um pouquinho com quem? e não queria. Com quem? Mas, o primeiro que faltava qualidade. Segundo que tu via que também era uma questão de estratégia. Às vezes tinha um companheirinho do lado para tocar a bola, mas eles sempre tentavam a ligação direta nos pontas. E aí o Vilha Sante ia recebendo a bola de costas, o Edenilson Sabe- recebendo de costas, características que não condizem com a realidade dos dois. E os pontas, vamos combinar, tomara que me surpreendam. Estão- O trabalho é tem qualidade. ruim, mas até o momento os pontas são insuficientes. Tem coisa que não é do Quinteiros. Então, O assim, ó, Soteldo tá fazendo Mas uma isso que ele tá falta. dizendo. Então faz Mas o é isso que ele seguinte, tá dizendo, ele então tá faz o dizendo, seguinte, é isso que ele tá dizendo, a bola alçada não é coisa do coloca Quinteiros. mais meio-campista. Se o Mano chegasse, com certeza ele faria isso. Coloca 2 volantes, coloca o meia, coloca um cara pra marcar pelo lado e um ponta só, velho. É isso aí. Um ponta só, Vem cá. preenche o meio. Alexandre, tu tá te divertindo, né, Alexandre? Cara, Tu tá te divertindo, eu tô observando. Eu tô observando. Eu gostaria eu gostaria que não tivesse golpe, né, cara? Mas a gente percebe a cama sendo montada. Tu seca o Grêmio